Livro Não Mais Eu, Mais Cristo, Dong Yulan, capítulo 3. Tema desta semana, a integridade de Jó. Meta de hoje, leitura das páginas 30 a 33. Ser perfeito. Em toda a Bíblia, vemos Deus exigindo do homem que este seja perfeito. Noé, por exemplo, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, pois andava com Deus. Gênesis 6:9. Podemos dizer que, de acordo com a exigência de Deus e dos homens para a sua época, Noé era um homem perfeito. A Abraão, porém, Deus disse especificamente: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Gênesis 17:1. Por que Abraão não era perfeito? Porque ele quis ajudar Deus no cumprimento de sua promessa. Deus queria dar a Abraão uma descendência, porém ele, Deus, é quem cumpriria essa promessa. Se Abraão, por meio da fé, aguardasse o cumprimento do que Deus prometera, ele seria perfeito. No entanto, ele atendeu a sugestão de sua esposa Sara e gerou um filho com Agar, a escrava egípcia. Gênesis capítulo 16, versículos do 1 ao 4. Desse modo, por meio do esforço humano de Abraão, Ismael foi gerado. Versículos 11 e 15. No entanto, este não era o descendente prometido por Deus. Abraão não foi aprovado nesse teste de sua fé. Por haver tentado ajudar a Deus, Abraão revelou-se como alguém imperfeito. Como então ser perfeito? A única maneira é sendo livrado da carne. Por isso Deus instituiu a circuncisão, que indica a necessidade de a carne, a totalidade do homem tripartido, caído e pecador, ser eliminada. Gênesis capítulo 17, versículos do 9 ao 11. No entanto, a circuncisão física era apenas um sinal, pois não mudava os homens em sua essência e natureza. Por isso Deus continuou avançando em sua economia, conduzindo os homens à nova aliança. Hoje, nos tempos do Novo Testamento, sob a nova aliança, como podemos ser um homem perfeito? É necessário que a carne seja eliminada. Para isso, precisamos permanecer unidos a Cristo em sua morte na cruz. Por nós mesmos não conseguimos livrar-nos da carne. Por isso, precisamos unir-nos pela fé à obra consumada de Cristo na cruz. Em Deuteronômio 18:13, a exigência de Deus para que os israelitas fossem perfeitos. Davi alcançou esse padrão, conforme registrado em 2 Samuel 22:24. Fui inculpável para com ele, Deus, e me guardei da iniquidade. Davi era um homem temente a Deus que se guardava da iniquidade, assim como Jó. Assim, Davi atendeu às exigências de Deus em sua época. O Senhor Jesus também declarou a ordem de Deus para que o homem seja perfeito. Mateus 5:48 registra sua palavra: Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nos capítulos 5 a 7 desse mesmo evangelho, o Senhor Jesus havia falado do padrão divino para o povo do reino dos céus. Por essa razão, esses capítulos de Mateus são chamados de a constituição do reino dos céus. Podemos então dizer que Mateus 5:48 é a conclusão dos versículos anteriores, resumindo o desejo de Deus que sejamos perfeitos como Ele, nosso Pai Celeste, é perfeito. No entanto, por nós mesmos jamais seremos perfeitos. Mateus 19 registra o diálogo de um jovem que guardava a lei com o Senhor Jesus. Ele perguntou a Jesus: Mestre, que farei eu de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Versículo 16 ao 20. Ele era um jovem que observava os mandamentos. Talvez estivesse de acordo com o padrão do Antigo Testamento. No entanto, sob a nova aliança, esse padrão ainda era insuficiente. Por isso disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Versículo 21. O Senhor ordenou àquele jovem algo que ele não conseguia cumprir, pois tinha muitas propriedades. Isso demonstra que o padrão de perfeição do Novo Testamento é impossível de ser atingido pelo homem com sua força natural. É isso que aquele jovem deveria ter reconhecido. No entanto, ele se afastou triste. Aquele jovem não quis ser perfeito. E o Senhor Jesus prosseguiu. Disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente atônitos e disseram: Quem pode então ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Versículos do 23 ao 26.
Jesus havia estabelecido para o jovem algo impossível, mas era plenamente possível para Deus. Por essa razão, Jesus comparou a entrada do rico no reino dos céus com o passar de um camelo pelo fundo de uma agulha. Alguns tentam explicar esse versículo dizendo que para entrar em Jerusalém havia uma porta chamada fundo de agulha. Assim, para que os camelos pudessem entrar, eles tinham de abaixar-se depois de lhe tirarem toda a carga, e então entravam arrastando-se. Essa explicação humana significa que é difícil para um homem entrar por seu próprio esforço no reino dos céus, mas não é impossível. Isso, no entanto, é absolutamente contrário à revelação da Bíblia. Jesus foi muito claro ao dizer que isso é impossível ao homem e só é possível para Deus. Portanto, o homem por si só não pode ser perfeito, mas Deus nele pode. Ao ouvir o que Jesus disse, Pedro lhe falou: Eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Que haverá então para nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo, que vós os que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Versículos do 27 ao 30. E nós temos deixado tudo para seguir o Senhor? Se o fizermos, qual é a nossa motivação? Ganhar um trono na glória? Herdar muitas vezes mais tudo o que deixamos? Nós devemos seguir ao Senhor não para receber algum prêmio, mas simplesmente porque o amamos. Por amor, estamos dispostos a pagar qualquer preço para segui-lo. Não seguimos o Senhor para um dia receber recompensa, mas o seguimos por causa de sua palavra. Se assim procedermos, com certeza reinaremos com o Senhor no trono de sua glória. Mas essa não deve ser nossa motivação. Nosso coração deve ser puro. Se o Senhor nos dissesse que mesmo que o seguíssemos com fidelidade, Ele não nos recompensaria, nós continuaríamos a segui-lo?